A paz do Senhor, vamos para mais uma aula do nosso curso teológico de Panorama Bíblico, um curso gratuito aí que a gente está dando e que faz parte também da comunidade A Bíblia Sem Mistérios, né? Essas aulas, apesar de você ter acesso gratuito, mas se você é assinante da comunidade Bíblia Sem Mistérios, você também está assistindo. A diferença é que se você está no gratuito, você tem acesso somente ao panorama de cada livro. Mas se você está no acesso da comunidade da Bíblia Sem Mistérios, que é um acesso com um preço irrisório, somente R$19,90 por mês, você vai estudar comigo todos os capítulos de cada um desses livros. Então, todos os 1189 capítulos da Bíblia serão estudados nos detalhes dentro da comunidade Bíblia Sem Mistérios, onde você vai aprender o texto, sobre o povo, sobre o idioma, você vai aprender sobre o contexto, como ele foi escrito, para quem foi escrito, detalhes para a sua vida, ou seja, você vai ter a condição de entender melhor a Bíblia, como ela vai falar, como ela falou para aquele povo e como ela vai falar com você nos dias de hoje. A gente pega também elementos do próprio livro no hebraico para poder trazer ideias de traduções que ampliem a sua mente e você tem assim uma profundidade melhor no conhecimento bíblico. Mas vamos lá para a aula de hoje, que é baseado no livro de Jeremias, né? Vamos começar então o estudo, certo? Jeremias em hebraico, o Jeremias em hebraico é Irmiarro, né? Significa Irmiarro, é o significado da palavra do nome de Jeremias. O livro de Jeremias é o segundo livro, né, dos principais profetas da Bíblia. Ele vem depois logo do livro de Isaías e antes do livro de Lamentações. O livro de Lamentações, nesse estudo, eu classifiquei ele como poético, certo? Classifiquei ele como poético, porque ele tem uma linguagem mais poética. Então hoje existe uma discussão, algumas pessoas colocam Lamentações entre os proféticos, até na aula que eu dou, aula 0, eles estão entre os proféticos, mas um consenso mais moderno, mais atual, é de que ele está mais para o livro poético. Então, dos capítulos 1 ao 24 registram muitas profecias, dos capítulos 24 a 44 registram muitas experiências. Em que ano foi que aconteceu ele? No ano judaico de 3.332 a 3.352, um pouquinho depois de Isaías, cerca de 650 anos antes de Cristo. Né? E assim, o livro ele não está em ordem cronológica. Os assuntos que são discutidos lá dentro, eles não estão numa ordem cronológica. Né? Há coisas que são ditas antes de outras, e, por exemplo, que estão nas Lamentações, mas eu vou aqui descrever os fatos como estão no livro, né? Para que a gente possa entender a sequência do livro. Então, logo de cara, Deus ele comissiona Jeremias, Irmiarro, que está logo ali no capítulo 1, do versículo 1 ao 19, onde o Senhor chama Jeremias e entrega a missão para ele. E entrega o seu chamado profético para ele. E é uma entrega extremamente onde Deus ele promete, né, estar ao lado de Isaías o tempo todo, ser com ele, mas também requer requer uma renúncia da parte de Jeremias, tanto que ele se acha novo, ele se coloca novo, porque por conta do seu chamado profético, Jeremias não pôde se casar, não pôde viver com a mulher que ele amava, dentre outras situações que ao longo da história de Jeremias se cumprem, tanto que o seu chamado profético foi um tanto quanto sofrido e doloroso, a ponto dele ser chamado de profeta chorão, porque há muitas e muitas lamentações, não só pelo livro de Lamentações, mas dentro do próprio livro de Jeremias a gente vai encontrar diversas desses questionamentos, dessa situação da vida dele. Jeremias profetiza do capítulo 2 ao 6 Jerusalém como uma esposa infiel, como aquela esposa que não é fiel ao seu esposo, ao seu marido, ao seu primeiro amor. Ele coloca assim: Jerusalém esqueceu o seu primeiro amor, abandonou Yahvé, a fonte das águas vivas, e prostituiu-se com deuses estranhos.
Então, essa primeira parte é uma parte de denúncia sobre a penetração da idolatria no meio do povo de Israel. E, de fato, quando você estuda os reis, o livro dos reis, você vai ver que muitos foram os reis que se prostituíram com a idolatria, que entregaram Israel nas mãos dos idólatras. E isso é muito notório e é a denúncia, é um dos centros da profecia de Jeremias, e uma das causas do que vem acontecer, do que vem acontecer depois com Israel de ter sido invadida e dominada por povos assírios, babilônios e assim por diante. No capítulo 7 ao versículo 10, é um aviso que Jeremias dá de que o aviso de que o templo não é proteção. Então, a ideia que se tinha de que o fato do templo estar ali, o Beit Hamikdash, como era chamado e como é chamado até hoje, né, o Beit Hamikdash está ali presente, significa que Israel estava debaixo de proteção. Jeremias, ele alerta que não é. Por que eles tinham essa ideia? Essa ideia já vinha desde os tempos de Davi. A origem dessa ideia era de Davi, porque com Saul, a primeira coisa que aconteceu que aconteceu um pouquinho antes do reinado de Saul, na verdade relatado por Samuel no tempo do sacerdote ali, é que a arca foi removida lá de Israel, a presença de Deus. E essa presença de Deus, ela só foi restaurada através de Davi, primeiro no tabernáculo, e depois Salomão com a construção do Beit Hamikdash, a construção do templo de Israel. E o povo de Israel se fiava de que era suficiente. Mas Jeremias alerta aí de que a presença do templo não é, e a gente viu que de fato o templo foi profanado, foi invadido e todos os objetos foram roubados, né? Capítulo 11 e 12, Jeremias fala sobre a violação, sobre a maldição que viria sobre aqueles que violam alianças, que violam pactos, né? E isso é uma coisa que pode ser estendida para todo tipo de aliança e todo de pacto que está aberta à maldição. Não vou entrar, não é o objetivo aqui, é somente mostrar o que Jeremias denunciou, porque o chamado de profético de Jeremias foi extremamente denunciativo, né? Sempre apontando para o pecado de Israel como povo, apontando para os desmandos dos seus governantes e apontando para o caminho errado que eles estavam tomando. Então sempre foi o objetivo de Jeremias nos chamados profetas, que na verdade de todos os profetas. A partir do capítulo 13 até o capítulo 15, aí Jeremias entra numa palavra um pouco mais dura, onde ele diz que Jerusalém é irreformável e está condenada, ou seja, não há solução para Jerusalém. Será invadida. E aí é que você vê a palavra, quando ele diz assim, conta que Deus lhe ordenou que pusesse um cinto de linho sobre seus quadris e daí escondesse uma fenda do rochedo junto ao Eufrates. Essa palavra Eufrates se refere justamente à Babilônia, que é justamente ali naquela região aonde a Babilônia estava, né? Então ele declara ali, ele coloca ali como Jerusalém como sendo um caso sem solução, um caso que não tinha mais jeito. No capítulo 16, a Bíblia fala que Deus enviará, Jeremias denuncia, enviará pescadores e caçadores. Na verdade, é uma alusão, é uma metáfora do tipo de pessoas que invadiriam, né, Jerusalém e tomariam Jerusalém. No capítulo 18 ele já fala do oleiro e do barro, né? E aí que ele já, 18 e 19, aí ele fala já da destruição, da reconstrução. Então ele já entra dentro de uma visão já profética mais posterior, por isso que existe essa distorção da questão das datas em que foram escritos esse texto, né? No versículo 20, do 1 ao 18, a desistência sob perseguição, né? Então, Passu, o comissário do templo, irritado com a intrépida pregação de Jeremias, coloca-o no tronco. Então, prendem Jeremias, mas ele mantém ali, ele mantém ali firme, e mesmo ele preso, ele fala aquela linda profecia, né, que diz: cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque livrou a alma do pobre da mão dos malfeitores. Embora ele amaldiçoa o dia que nasceu, ele ainda assim continua louvando ao Senhor.
O Senhor se indigna contra os governantes, capítulo 21, 22, e aí já no reinado de Zedequias. Capítulo 23 e 24, o Senhor tem a esperança de um novo justo. Quando virá um novo justo, e aí essa palavra já é profética, ela já aponta para Jesus Cristo. No capítulo 25 é a controvérsia do Senhor contra as nações. Então é um capítulo que se resume a julgamentos feitos por Deus e assim por diante. Então são 3 profecias específicas. A primeira profecia, Nabucodonosor é identificado como servo de Deus. Na segunda profecia, consiste na visão do copo, do vinho do furor do Senhor. E a terceira profecia, ele emprega o estilo poético, onde do alto bramirá o próprio Senhor contra todos os habitantes da terra. Então são 3 profecias que estão aí nesse capítulo. No versículo 26, do capítulo 26 ao 28, Jeremias ele é vindicado, ele é tratado, tentam matar, colocam ele preso, mas depois vem a palavra do Senhor e diz que ele é inocente, então ele consegue se livrar. No capítulo 29 ao 31 tem o consolo para os exilados na Babilônia, onde mesmo sendo os que foram levados para a Babilônia com Joaquim ou Jeconias, depende da tradução, eles são consolados. No capítulo 32 ao 34 há uma confirmação do pacto de Deus com Davi. No capítulo 35, parte 1 a 19, vem a promessa de Deus a Recabe, onde Deus envia Jeremias aos recabitas, e assim, onde ele busca um refúgio, o Senhor faz uma promessa para eles, de que o Senhor não decepará nenhum homem, impedindo de ficar de pé diante deles para sempre. Isso está lá no versículo 19. De Jonadab, filho de Recabe, não se decepará homem, impedindo de ficar de pé diante de mim para sempre. Então, isso é uma profecia abençoada. Do 36, do capítulo 1 ao 32, Jeremias reescreve tudo com Baruque, E do 37 ao 39 são os últimos dias de Jerusalém. Ele volta a narrativa para o reinado agora de Zedequias e começa a profetizar contra Zedequias. E aí está lá no versículo 37 e 17, que diz assim: serás entregue na mão do rei da Babilônia. E aí a partir do capítulo 40 ao 44 são os últimos eventos em Mispá, lá no Egito. Jerusalém fica em Mispá de Gedalias, então Gedalias é assassinado e ele começa então a falar. 45 já é a sorte de Baruque, quando ele tem um encontro com Baruque, que fica angustiado, mas ele está livre. 46 ao 49 a espada do Senhor contra as nações. Do 50 ao 51 a espada do Senhor contra a Babilônia. Então aí ele volta o foco para a Babilônia, certo? E 52 a queda de Jerusalém. Finalmente finaliza-se aí o livro de Jeremias. Então esse daí foi o panorama do livro de Jeremias, Espero que você tenha absorvido. Veja esse vídeo outras vezes quando quiser. Se você quiser se aprofundar na comunidade A Bíblia Sem Mistérios, que o link está embaixo em algum lugar, certo? Você pode ou procurar dentro da área de membros, se você estiver na área de membros, mas se você estiver no YouTube, você pode procurar embaixo aí na descrição do canal, que certamente você vai encontrar e vai poder assim estudar um pouco mais, se aprofundar nas narrativas bíblicas. Então que Deus abençoe e até a próxima aula.